Sapienza Mentoria Digital apresenta Primeiro Congresso Internacional Sapienza. Agora você irá assistir à Conferência Magna do Primeiro Congresso Internacional Sapienza, proferida pelo Dr. Carlos Antônio Almeida de Oliveira, presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais da Polícia Federal. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero fazer meus agradecimentos à Sapienza e, em especial, à professora Juliana Almeida, que me honra muito com esse convite, para falar para os senhores sobre ciências forenses e perícia criminal, um tema realmente bastante interessante e bastante importante, sobretudo para quem preza pelo Estado de Direito e pela democracia. São coisas que estão intimamente relacionadas e os senhores vão ver por quê. O tema dessa apresentação, os senhores estão vendo aí, ciência em prol da justiça, porque, evidentemente, a perícia criminal e as ciências forenses são empréstimos do conhecimento científico para o processo judicial, o processo penal. E por que existe isso? A perícia criminal é uma mera formalidade? É apenas uma necessidade de se registrar fatos no processo? Não exatamente. A perícia criminal é uma oportunização de, vamos dizer assim, olhos científicos para o processo judicial com dois objetivos principais. O primeiro deles é evitar erros que promovam injustiça no processo criminal. E o segundo, aumentar a eficiência dos órgãos de investigação e de persecução penal que vão fazer uso do conhecimento científico para poderem entender como fatos criminosos ocorreram e identificar os autores desses fatos criminosos. Existe, evidentemente, deixa eu passar aqui, previsão legal sobre isso. A principal delas é o Código de Processo Penal, para quem não é da área jurídica. São as regras, as formas como o processo contra um indivíduo é tocado, né, judicialmente, a forma como ele é dirigido, as regras pelas quais ele é conduzido. E a legislação, lá no CPP, diz no capítulo 2, eu estou colocando para vocês aí, porque isso é fundamental, que, primeiro, senhores, quando um crime, uma infração deixa vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é sinônimo de exame pericial. Ou seja, o legislador brasileiro colocou taxativamente na lei que toda vez que um crime deixa vestígios, é indispensável a realização do exame pericial. E crime não é apenas aquele de morte violenta, que a gente está mais acostumado a ver em seriado de TV ou em qualquer outro tipo de publicação popular. Crime pode ser a falsificação de um documento, pode acontecer no ambiente de internet, por exemplo, um crime de pedofilia, pessoas que produzem e disseminam fotos de pedofilia. O crime pode acontecer num ambiente de floresta, por exemplo, com extração de madeira, e em diversos outros a gente vai comentar. E a mesma legislação que diz que todo crime que deixa vestígios precisa ser submetido ao exame pericial, ela diz que quando o exame não é realizado num crime que deixa vestígios, isso é causa de nulidade processual. A razão disso, os senhores vão entender no último slide dessa apresentação que eu vou mostrar, e ela está intimamente relacionada com o conceito de Estado de Direito, como eu comentei agora há pouco. Além disso, a legislação, agora em outro normativo, que é a Lei 2030, diz de algumas qualidades, prerrogativas que esse profissional, o perito criminal, seja federal ou estadual, deve ter. E a principal delas é a autonomia funcional. Esse profissional precisa estar protegido com autonomia funcional para que ele não seja compelido a tirar conclusões no resultado do seu trabalho, que é o laudo pericial,
que não sejam balizadas única e exclusivamente pelas técnicas, pelo achado científico daquele trabalho. E isso é um aprendizado que a gente obteve e que vem de experiências de diversos países no mundo, inclusive Brasil, de períodos em que a democracia não era tão cultuada, períodos de exceção, e em que os processos criminais não vinham com um trabalho pericial isento. Isso é muito importante que esteja na lei penal e processual penal do Brasil e de todo país democrático, né? Quais são as áreas da perícia criminal? Elas são inúmeras, são dezenas de áreas. Na Polícia Federal são 20 e tantas áreas. Aí, nesse slide, estão ilustradas algumas, desde a área de morte violenta, como vocês estão vendo aí no canto superior esquerdo, os crimes financeiros em que atuam os peritos da área de contabilidade e de economia, e muitos outros, engenharia, bombas explosivos, armas, a parte de balística forense, etc. Nós vamos falar sobre algumas dessas áreas, que são áreas de perícia criminal ligadas à profissão farmacêutica, à profissão química e algumas áreas que a gente chama de clínica geral, para no final fazermos um fechamento, depois de mostrarmos alguns exemplos, para que nosso encontro aqui fique ilustrado, fique interessante. Vamos fazer um fechamento para que os senhores entendam a finalidade desse trabalho e possam refletir sobre que tipo de situação vai trazer melhoria para essa atividade pericial, vai trazer melhoria para o processo criminal e que outras situações podem não levar a isso e precisam ser mudadas. Uma das áreas relativamente novas que a gente tem na perícia criminal de laboratório é a área de DNA. Os senhores estão vendo aí uma fotografia de uma cena que eu processei de um assalto que aconteceu numa agência de Correios no interior do estado do Tocantins, em que os assaltantes deixaram uma maçã mordida. Durante o assalto, eles resolveram abrir a geladeira da agência e comer uma maçã, e não tiveram a educação de jogar no lixo ou de levar no bolso para depois descartar. E aí, com esse fragmento, a gente identificou amostras de DNA de quem mordeu e teve sucesso na identificação. E por que a gente, hoje, realiza o exame de DNA? Porque a gente tem a tecnologia, não apenas. Se nós tivéssemos a tecnologia e não tivéssemos a legislação, prevendo que isso deva ser feito e estabelecendo como fazer, nós não poderíamos executar essas técnicas. E qual é essa legislação? A principal delas é a lei que a gente apelidou de lei de DNA, vocês estão vendo aí na tela. Ela passou a prever algumas coisas, e eu vou citar só 3 que são fundamentais. Antigamente, quando o indivíduo era preso e havia a necessidade de fazer uma identificação mais segura dele, porque ele não tinha seus documentos ou porque os documentos dele eram falsos, fazia-se apenas a identificação por impressão digital. Depois da lei do DNA, nós incluímos a coleta e o exame de material genético como uma das formas de identificação quando o indivíduo não está corretamente identificado e é preso. A outra situação que mudou é que o DNA passou a ser utilizado e previsto, obviamente, em lei, como ferramenta de investigação. O material genético colhido em cenas de crime agora passou a ser inserido num banco de dados, e esse banco de dados vai reunindo esses materiais no Brasil inteiro e permitem que a gente faça a identificação de pessoas, ou ainda que não seja possível identificar a pessoa de imediato, um autor de um crime, permite que a gente saiba, por exemplo, que vários crimes no território nacional foram cometidos por um único indivíduo. E lá na frente a gente vai chegar nesse autor. E a terceira coisa que a lei do DNA fez foi determinar que pessoas condenadas com trânsito em julgado por crimes praticados dolosamente, crimes de natureza violenta, crimes hediondos, que essas pessoas devam compulsoriamente fornecer o material genético para ser incluído no banco de dados.
Com base nisso, nós estamos hoje enriquecendo o nosso banco de dados de DNA com amostras, tanto amostras de referência, padrões colhidos de pessoas que estão condenadas e de pessoas que forneceram o seu material genético, que concordaram em fornecê-lo para a polícia, e também com materiais genéticos de vestígios de cena. Aqui os senhores estão vendo à direita uma agência dos Correios e à esquerda outra agência dos Correios. Vejam até o padrão dos móveis, muito parecido. A da direita fui eu quem examinou, e lá um grupo de assaltantes entrou utilizando peruca. Trocaram tiro com a polícia militar no local e esqueceram essas perucas. E esse material é excelente para a coleta de DNA, de maneira que o material genético foi polido, foi amplificado e inserido no banco. E, ao inseri-lo no banco, nós identificamos que havia um outro material genético, dessa vez de uma balaclava, de uma touca dessas de roupa, que foi encontrado numa agência em Goiás, município de Silvânia, como vocês estão vendo aqui. E o software, cruzando ambos, disse para a gente que a mesma pessoa cometeu os dois crimes. Isso é uma informação muito importante. Amanhã esse indivíduo pode estar preso, condenado por outro crime, e a gente consegue imputar a ele também esses dois em função do banco de dados, que vai dizer que foram todos pela mão do mesmo ou dos mesmos indivíduos. Então, isso é o que eu queria dizer sobre o exame de DNA, rapidamente, para os senhores terem um contexto disso aí. E vou falar um pouquinho sobre uma área muito importante do ponto de vista do volume de trabalho que nós temos. Eu vou só pedir um segundinho para eu poder marcar o tempo aqui, para não correr o risco de eu extrapolar. Tá? Aproveitem, tomem uma água aí. Também vou tomar uma. Essas imagens que os senhores estão vendo aí são imagens de materiais que fazem parte da rotina do exame pericial. E é muito importante que haja exatidão no exame de substâncias químicas para que a gente não corra o risco de cometer injustiças. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas serem presas porque estavam portando um pó branco que deu positivo para um teste preliminar, e aquilo não era cocaína, era farinha de peixe, uma comida típica da região norte. Então, o exame precisa ser acurado, precisa ser padronizado, e a gente tem, na nossa casuística, casos de drogas, de medicamentos provenientes de outros países, medicamentos proibidos, muito anabolizante falsificado, ou também proveniente de países, de empresas de outros países que não têm registro na Anvisa, né? E assim por diante, drogas sintéticas, drogas naturais, e eu vou comentar mais. Isso aqui, à direita, é um frasco de lança-perfume que eu examinei há mais ou menos 20 dias, e que não era lança-perfume, era gás de isqueiro, gás butano misturado com diclorometano. São substâncias que não estão proibidas, né? O dicloro é controlado apenas, mas que são utilizadas como droga recreativa. Então, a cada dia a gente recebe situações as mais diversas e precisa lidar com elas de uma maneira padronizada do ponto de vista da técnica e com o objetivo de emitir conclusões que não levem a erro o Poder Judiciário na hora de expedir as decisões de se prender, de se condenar ou não se condenar. Quando o órgão policial prende uma pessoa em flagrante, a primeira, com uma substância química suspeita de ser uma substância proscrita, uma droga ou coisa parecida, a primeira coisa que precisa ser feita é um exame preliminar. Por que se faz um exame preliminar? Porque ele é rápido. Ele é rápido e permite que o auto de prisão em flagrante seja lavrado. Depois, com o tempo, se faz um exame definitivo com outras técnicas para que se confirme a prisão, se confirme a natureza daquela substância ou não. Vocês estão vendo aí uma bandejinha com trouxinhas de cocaína. Isso é muito comum, cocaína e crack serem vendidas em trouxinhas de mais ou menos 1 centímetro no mercado de varejo. Esse exame preliminar, ele é feito por métodos colorimétricos. Isso eu estou falando aqui só a título de curiosidade, porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo que podem não ser da área farmacêutica ou química ou de engenharia química.
Isso aqui é uma molécula de cocaína, ela tem um anel que a gente chama de anel tropânico, com um átomo de nitrogênio que faz a ligação com o tiocianato de cobalto, esse reagente, que a gente chama reagente de Scott. Tem uma coloraçãozinha azul, e isso aí confirma preliminarmente que se trata de cocaína. Depois vai ser confirmado num exame definitivo. Além dessa finalidade, esses reagentes podem servir para fazer buscas em campo. Isso aqui, os senhores estão vendo nessa imagem, é um laboratório de refino de cocaína, que foi identificado no estado de Tocantins há muitos anos atrás, e dele já tinham sido retiradas as drogas, mas ficaram alguns vestígios muito interessantes e que foram extremamente úteis para a caracterização desse local como um laboratório de refino, um dos quais pequenos fragmentos, como esses que os senhores estão vendo aqui, brancos, que a gente aplica o reagente químico e pode ter uma ideia com um certo nível de certeza de que se trata de cocaína. Nesse caso aqui, o traficante tinha varrido, limpado tudo, e eu conversei com ele, e ele falou, não acredito que você ainda encontrou alguma coisa lá, eu varri aquilo tudo, mas ele confessou depois que usava para essa finalidade. Ele convertia cocaína pó em crack. Os senhores estão vendo aí imagens de buscas em veículos, os reagentes servem para isso também, nesse caso aqui, frutos de cannabis, que a gente chama de semente às vezes, mas botanicamente falando é outra coisa, são frutos, e aqui de crack. O crack, a diferença dele para a cocaína é que ele tem uma consistência não friável, ele não esfarela quando a gente corta. E, obviamente, isso acontece porque ele tem alguma diferença na composição química, que são os carbonatos e a fusão que é feita na cocaína para produzir. Está vendo aqui à direita uma imagem de um carpete de um veículo, ali naquele lugar onde tudo que a gente perde cai perto do freio de mão, alguém usou a droga e caiu ali um farelinho de cocaína, nesse caso era cocaína, nós identificamos. A maconha e outras drogas também têm testes preliminares, nesse caso a gente tem um teste muito simples, chama Fast Blue, qualquer policial pode fazer isso, não precisa ser um perito criminal, a vantagem desses testes também é essa. E aí, como eu disse aos senhores, no final a gente faz um laudo, chama laudo preliminar de constatação, isso é fundamental. O indivíduo sai com um auto de prisão em flagrante lavrado, quando se constata que a droga realmente era aquilo que se suspeitava, ou que era outra droga proibida, né? E aí, em seguida, é que a gente vai para o que a gente chama de exame definitivo. Eu estou falando um pouquinho de metodologia, de sequência de procedimentos, para os senhores terem uma visão geral, depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre casuística. Dentre esses exames definitivos, existe um que é a espectrometria no infravermelho. Ela é um exame versátil, um exame que se baseia em vibrações que os átomos das moléculas de substâncias orgânicas sofrem quando se incide um feixe de energia no espectro do infravermelho, né? Da faixa do infravermelho. Isso aí gera para a gente um gráficozinho como esse, um espectro, cujas bandas informam grupos funcionais, hidroxila, carboxila, carbonila e etc., e que permitem, através, antigamente, de um livro, né, e hoje de um livro com espectros padrões, hoje de uma biblioteca eletrônica, saber do que se trata. A gente usa isso, a gente usa uma outra técnica, que é a técnica de espectroscopia no ultravioleta, tem um fundamento químico um pouco diferente, é uma técnica que complementa a de infravermelho, ela também dá um espectro, vocês estão vendo aqui várias amostrinhas que eram de cocaína base, eu vou comentar depois o que é isso, e aqui os espectros dela aí confirmando o que se trata. Uma terceira técnica, não se assustem com esse slide, ele é apenas ilustrativo, mas os senhores vão entender, é uma técnica que a gente chama de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Na verdade, são duas técnicas. Isso aqui são dois equipamentos acoplados. Esse acoplamento foi feito desde a década de 70 para que as técnicas trabalhassem juntas. E como é que isso funciona? Vou falar resumidamente, de maneira que todos possam entender. A substância a ser examinada, ela é dissolvida num solvente que a gente escolhe,
porque nós desconfiamos de alguma substância, escolhemos algum dissolvente orgânico. Metanol, por exemplo, etanol. E aí nós injetamos esse material dissolvido e filtrado, né, no equipamento, o equipamento vaporiza isso, transforma isso em vapor e injeta isso numa coluna, que está mostrada aqui, e que eu acho que tem até uma foto, está aqui. Isso aqui é uma coluna, um tubinho que tem uma espessura de 530 micrômetros ou até menos, né? Muito, muito, muito fina, e ela é revestida por uma camada de uma substância, de um conjunto de substâncias que a gente chama de fase estacionária. Bom, esse vapor das substâncias apreendidas, aquele pó branco que a gente aprendeu, aquele comprimido, colorido, esse vapor viaja por dentro dessa coluna, que tem muitos metros de comprimento, e ali, ao viajar, as diferentes moléculas que estão na composição, elas vão se separando, umas vão mais rápido, mais à frente, outras ficam mais atrás, retidas. Isso em função do tamanho das moléculas e em função também de características químicas, de polaridade dessas moléculas que fazem com que elas se interajam mais ou menos com a coluna capilar. E depois que elas saem dessa coluna, em tempos diferentes, elas são clivadas por um feixe de elétrons e elas quebram cada substância orgânica da natureza, formando pedaços, que a gente chama de íons moleculares, com tamanhos diferentes. Isso é como se fosse uma impressão digital de cada substância e permite que nós identificamos, através de um gráfico, de um conjunto desses pedaços que vocês estão vendo aqui, cada um com um númerozinho, cada um de um tamanho, que são característicos de cada substância. Nesse caso aqui, o dronabinol, que é o THC, são sinônimos, né? Isso é uma técnica muito utilizada, é muito eficiente. Daí a gente faz um laudo definitivo, dizendo quais foram as técnicas utilizadas, e esse laudo definitivo mantém a prisão, se for droga mesmo, ou vai fazer com que a prisão seja revogada se não for. O juiz vai examinar o laudo, vai compreender que aquilo ali não era uma substância proscrita, se não for, vai soltar. Geralmente, os laudos preliminares são confirmados pelos definitivos, mas nem sempre isso acontece. Tá? O que é mais comum na nossa casuística? Eu falei um pouquinho, então, do que é a previsão legal da existência da perícia criminal, para que ela está prevista no ordenamento jurídico do nosso país. Falei um pouquinho de métodos químicos que a gente utiliza na perícia de laboratório. A gente está dando um foco nessa nossa conversa aqui, a perícia de laboratório, e outras também, que lá no finalzinho eu vou comentar. Aguardem um pouquinho, as de local de crime, vamos falar um pouquinho de documento falso. E os casos mais comuns têm sido de medicamentos importados. Isso aí, vocês estão vendo, são anabolizantes provenientes da Índia, que chegam no Brasil por meio de correio. Muitas vezes não tem o princípio ativo, outras vezes tem um princípio ativo diferente daquele que está dito no rótulo. E as pessoas tomam isso, injetam isso em academias, e a gente examina, identifica o que tem lá nos frascos. O comércio de medicamentos proibidos no Brasil, medicamentos que não têm registro na Anvisa, se enquadra no mesmo artigo dos crimes hediondos, falsificação de medicamentos. Isso dá 13 anos de cadeia, um crime muito grave, muitas vezes as pessoas não sabem disso. Aqui os senhores estão vendo amostras que eu recebi, que vieram da China, com rótulos indicativos de se tratar de material para produção de ingredientes para produção de alimentos, trigo no caso, mas não era trigo, esse aqui, ó. Eu recebi isso tudo que veio para uma pessoa só. Então, isso aqui que está em roxo, esse saquinho roxo, era um biscoitinho, um chips. Esse outro aqui de baixo vermelho eram frutos ressecados. E o de cima que veio junto para disfarçar era tetracaína, que é um anestésico muito utilizado como diluente da cocaína, para aumentar o volume da cocaína. E um material bastante puro. Tá? A gente examina com muita frequência, porque a gente tem uma incidência muito grande, agrotóxicos também, provenientes de outros países, agrotóxicos falsificados também, mas, sobretudo, provenientes de outros países. São produtos mais baratos, que têm uma concentração muito alta, mas um problema sério para o meio ambiente, porque são produtos impuros.
a fase de purificação na fabricação deles é uma fase que implica em custos, e eles evitam esses custos e vendem para o Brasil e para outros países esses produtos aí no mercado negro. Leite também, esse material aí foi de uma operação em Minas Gerais, Operação Ouro Branco, que investigou fraudes que eram cometidas em cooperativas que adulteravam o leite adicionando hidróxido de sódio, adicionando uma base forte para mascarar o efeito da fermentação do leite, que baixa o pH, que azeda o leite. Então, eles botavam um hidróxido de sódio lá para neutralizar o meio e elevar o pH e, mais evidentemente, a bactéria que produziu essa fermentação continuava lá. Tivemos alguns casos também de análise até de shampoo, no caso do excesso de formol, e é muito frequente todo tipo de droga que os senhores podem imaginar. Aqui tem uma imagem à esquerda de cocaína na forma de base, quebrada, seca, merla, que é uma cocaína pastosa, ela na barra já com a logomarca do traficante, maconha plantada em residência, medicamentos para emagrecer, falsificados, contendo anfetamínicos, e selos de drogas sintéticas, tudo isso é muito comum. A cocaína ainda continua sendo carro-chefe no Brasil, uma droga que não é plantada aqui. Isso aí são imagens de policiais que se infiltraram em quadrilhas de produtores de coca fora do Brasil. Ela já foi usada no passado em medicamentos, até hoje em anestésicos oculares, mas não no Brasil. E ela existe em diversas formas de apresentação. Então, quando a gente fala em crack, em mela, em cloridrato, tudo isso é cocaína, mas ela existe em diferentes formas de apresentação, porque isso implica em diferentes maneiras de se utilizar a droga, né? A pasta base, que estou representando aqui no meio desse esqueminha, ela é o primeiro produto que é produzido lá, ainda nos países andinos, regiões mais altas, onde a eritroxilon-coca desenvolve concentrações mais altas da substância nas folhas, e essa pasta base depois vai ser refinada para produzir um sal, pode ser cloridrato ou sulfato, um sal, portanto, solúvel em água, pode ser injetado na corrente sanguínea, que não vai levar o indivíduo à morte imediatamente, porque ele é solúvel, a corrente sanguínea é um meio aquoso. Ela pode ir também para a forma de base. A cocaína base, ela é um pó que só pode ser fumado ou inalado. E pode ser transformado em crack. Eles adicionam carbonatos, colocam numa panela, isso funde, depois esfria, eles colocam as pedrinhas naquelas trouxinhas que vocês viram numa foto anterior aí. E a merla, que é a cocaína com excesso de água. Isso faz com que o traficante ganhe em peso. Não é muito comum no Brasil. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma pampa velha, cujo tanque de combustível estava com um fundo falso para transporte de cocaína. E aí, de novo, a molécula da cocaína no canto superior direito. Indivíduo purificando a cocaína, está preto porque eles utilizam permanganato de potássio para precipitar algumas impurezas. E, geralmente, com 100 quilos de folha de coca, se produz mais ou menos 1 quilo de cocaína pura, né? Na forma de sal ou na forma de base. Isso é o rendimento máximo. Tem sido muito comum, senhores e senhoras, o comércio no Brasil de diversas drogas na forma de comprimidos. Comprimidos são fáceis de se esconder. Eles têm as logos que identificam os fabricantes. A Organização das Nações Unidas faz um cadastro dessas logos para que a Interpol também utilize isso nas investigações. MDMA ainda é muito comum, o êxtase, né? O LSD também, mas o LSD sobretudo em selos, em concentrações baixíssimas de substância. Aqui, um caso de lança-perfume que eu comentei com os senhores, também a gente ainda recebe, embora muito menos frequente do que antigamente, na década de 90, a gente faz alguns testes preliminares. Vocês estão vendo as imagens aqui de um teste de chama, quando é lança-perfume mesmo, o cloreto de etila, né, que é o princípio ativo dele, ele dá uma chama verde, não foi esse caso.
Isso aqui era gás butano com diclorometano, que eu comentei com vocês, gás de isqueiro, com muita gente cheirando isso aí em festas. Tá aí o resultado do exame, um laudo definitivo que a gente fez. E hoje nós temos um grande desafio para a legislação sanitária, que são as chamadas novas drogas psicoativas. Por que um grande desafio? Eu vou fazer um minuto para que a gente destaque essa situação, porque isso, inclusive, é objeto de projeto de lei no Congresso Brasileiro. Porque a gente tem uma lista de substâncias que são as substâncias proibidas ou controladas, que é uma lista feita pela Anvisa. Então, a Anvisa diz lá nessa lista dela o que é droga proibida e o que não é. Sabendo disso, muitos produtores de drogas sintéticas e semissintéticas alteram alguns grupamentos funcionais, transformando essa molécula numa outra substância, cujo nome é diferente, mas que também tem efeito psicotrópico. Então, se alguém for preso pela polícia com essas drogas, isso é encaminhado para o perito vai dizer que substância é aquela, e se for uma substância que não está listada, mesmo que seja uma droga que cause dependência, o indivíduo é liberado. Então, a gente tem que atualizar essas listas da vigilância sanitária frequentemente. Uma dessas drogas são as feniletilaminas, tem esse nome porque tem um grupo fenil, que é uma bolinha amarela, um etil e uma amina. E aí, com grupos funcionais ligando a esses carbonos, eles fazem diversas drogas com nomes diferentes, como essas todas que vocês estão vendo aí. Isso pode vir em selo, mas pode vir em comprimido também. O selinho é de papel, eles pingam aquilo, absorvem no papel e depois põem debaixo da língua, é uma região que absorve muito, e os efeitos acontecem porque a droga penetra pela mucosa oral. Triptaminas também são novas drogas que têm modificações e que permitem obter diversas substâncias diferentes. Piperazinas, canabinoides sintéticos, agem em receptores canabinoides no sistema nervoso. Catinonas, isso aqui são sais de banho, mas que na verdade são catinonas, né? Foram aprendidas no Brasil. Além disso, é possível fazer exames unicamente por meio de identificação botânica. Isso que vocês estão vendo, essas imagens bonitinhas aqui, são partes da cannabis sativa que permitem emitir uma conclusão muito segura de que se trata daquilo, né? Os frutos, muita gente chama de semente, o corte transversal do caule, vejam um perfil quadrangular, a disposição das folhas no caule, as estruturas microscópicas que tem carbonato de cálcio ou as estruturas glandulares também. Então, tudo isso aí permite, e o exame botânico é uma técnica relativamente utilizada também, principalmente quando a gente faz operações de erradicação de plantio de maconha. Isso é muito comum no Nordeste brasileiro, principalmente em ilhas do Rio São Francisco, que são áreas públicas nas quais os traficantes plantam a maconha, porque se eles forem presos, eles não perdem a fazenda, porque aquilo não é a fazenda deles, é a área pública. E a lei permite a expropriação de terras de quem produz drogas ilícitas nas propriedades rurais. Então, depois de falar um pouquinho sobre a parte da previsão legal, sobre um pouquinho dos métodos de exames laboratoriais e um pouquinho da nossa casuística, é importante comentar que essa profissão de perícia criminal, essa prática de ciências forenses, ela também tem uma área que é chamada de clínica geral, que é uma área executada por profissionais com diversas formações. O indivíduo pode ser engenheiro, pode ser odontólogo, pode ser cientista da computação, e ele é treinado dentro da Academia Nacional de Polícia para realizar esse tipo de exame. Um deles é o exame de documento falso. Os senhores não fazem ideia, ou talvez façam, da quantidade de casos que a gente tem de falsificação de documentos no nosso país. É uma coisa que me leva a pensar, eu que já tenho trabalhado com isso há 18 anos, que entrou na cultura do brasileiro desde o início, quando a mãe ensinou ele ou o pai a fazer a assinatura deles no cheque ou no documento para a escola, e as pessoas às vezes veem com naturalidade isso de
produzir uma assinatura de alguém, porque se alguém está viajando e pede para fazer isso, ou mesmo em outras situações, que são as situações de nosso interesse, nos atos dolosos e criminosos. Um desses exames é o exame grafoscópico, que é isso que eu falei, que é o exame de manuscritos. O exame mecanográfico, que é o exame de impressos gráficos. Isso é muito interessante, a gente vai comentar rapidamente. De alteração de documentos, a gente tem muito documento veicular, muita CNH, carteira de identidade alterada, exame de moeda, de dinheiro nacional ou de qualquer outro país, tudo isso a gente examina para dizer se é falsificado ou não, e às vezes até para identificar o autor. Equipamentos a gente examina também, equipamentos usados em falsificações, né? Equipamentos de impressão, levantamento de marca latente. Eu vou comentar, só estou querendo dar um panorama para dizer, em resumo, que qualquer tipo de documento que tenha suspeita de falsificação ou que se queira dizer quem foi que produziu, a perícia criminal pode examinar, muitas vezes com sucesso, outras vezes não, mas a gente examina e tem métodos para isso, né? O exame grafoscópico, ele é baseado na premissa de que a escrita humana é única. Ela é única e nunca se repete em duas pessoas. É impossível duas pessoas terem exatamente a mesma escrita, ainda que sejam gêmeos univitelinos, tenham estudado na mesma escola, com a mesma cartilha, o mesmo livro de caligrafia, ainda assim, a escrita é individual, é única, e com base nesse princípio, a gente identifica que características da escrita, que são dezenas, se deve examinar e comparar entre um padrão de uma pessoa que veio aqui, forneceu para mim a escrita dela conscientemente, e um documento questionado que ela negou que tenha feito, por exemplo, né? Que é um caso à esquerda de fraude em aposentadorias do INSS, em que a assinatura questionada era autêntica, e aqui à direita uma assinatura falsa, também de um caso que eu examinei, que foi de documento de concessão de habites, quando uma obra de residência ou de comércio concluída, dá-se esse documento e isso vinha sendo falsificado. Tá? Os exames mecanográficos também são um outro exame muito comum na perícia criminal, são exames para identificação de métodos de impressão. Olha que caso interessante, isso aqui era um esquema de falsificação de rótulos de produtos hospitalares. E para que faziam isso? Os caras faziam isso porque os produtos hospitalares, por exemplo, stent, por exemplo, marca-passo, eles venciam. E aí a empresa que tinha isso e vendia isso para o SUS, ela trocava o rótulo para renovar a data de validade dos produtos e vender. Então, tinha pessoas tendo marca-passo instalado em cirurgias e eram marca-passo vencidos, por exemplo. Stents usados em procedimentos também. E aí a gente examinou esse material. Vocês estão vendo aqui imagens de impressos em ampliação. Tem uma linha vermelha aqui, que essa linha está calculando, por exemplo, a distância entre uma falha de impressão de um cabeçote de impressora jato de tinta e a outra falha. Isso é uma característica daquela máquina que foi utilizada para imprimir esse rótulo. E aí, quando a gente compara vários documentos que têm essa mesma falha, a gente diz, olha, vieram da mesma impressora, já é uma dica para a investigação. Daí, apreendemos a impressora, utilizamos essa máquina para produzir documentos e comparamos e dizemos, não, de fato, foi a impressora de fulano que produziu isso aí. Essa operação, ela levou à prisão de muita gente, inclusive de muitos médicos aqui no estado de Tocantins, porque depois que esses empresários que fraudavam rótulos entraram no sistema de delação, eles informaram de outros profissionais que estavam participando de fraudes e isso levou à prisão dessas pessoas. É muito comum a gente examinar dinheiro falso, embora a cédula do real seja uma cédula excelente do ponto de vista da segurança. A Casa da Moeda do Brasil é uma empresa de ponta, é uma gráfica excelente, é uma empresa pública, inclusive já imprimiu dinheiro de outros países e imprime até hoje documentos de outros países,
mas ainda assim os indivíduos falsificam cédulas de maneira que a pessoa na rua, que não está habituada a observar a cédula do real, acaba sendo enganada. Quem quiser observar e deve observar os dispositivos de segurança não é enganado, não, porque o dinheiro é muito bom, como eu comentei. Mas em condições de iluminação ruim ou de pressa, etc., acabam que enganam um ou outro, e aí a gente tem uma ferramenta de investigação que classifica essas cédulas por tipo e facilita a prisão dessas pessoas. Volta e meia a gente está fechando gráficas, principalmente na região Centro-Sul. Em São Paulo fizemos algumas esse ano, em função das investigações sobre cédulas. A datação de documentos, olha que coisa interessante, é uma atividade também pericial que pode ser feita, não uma datação absoluta, como se faz com fóssil, se diz, olha, isso aí é de tal época. A gente, no entanto, consegue dizer que um determinado documento não foi feito naquela data e que está impressa no corpo dele. Isso aqui que vocês estão vendo na tela é um contrato de compra e venda que tinha data de 1995, e me perguntaram, esse documento foi feito nessa época? Nós examinamos o método de impressão, com impressão a jato e tinta, isso existia em cores, isso existia em 95? Existia, mas nos Estados Unidos, aqui no Brasil era mais raro, né? Eu entrei na universidade em 97, a gente tinha impressão a jato e tinta preta e ainda assim era muito caro, predominava aquela impressão matricial daquela máquina que fazia um barulho quando o cabeçote ia e vinha, e tinha uma faixa lá atrás, alguns devem se lembrar. Então, se já existia em algum lugar do mundo, o autor do documento poderia alegar, não, mas eu tinha essa máquina, eu importei, embora ela fosse pouco comum no Brasil, eu tinha esse equipamento. E aí, o que nós fizemos? Nós comparamos, num primeiro momento, os papéis de documentos que nós temos arquivados na Polícia Federal, que são documentos que foram produzidos em 95, com o papel do documento questionado. Então, vejam que o do documento questionado, aqui em cima, é sempre branquinho, mais claro, do que os documentos realmente produzidos em 95, que estavam no nosso acervo. Isso é suficiente para dizer que o documento questionado não é de 95? Ainda não. O indivíduo pode alegar que as condições de armazenamento foram muito boas, o papel dele não oxidou, não amarelou, né? Então, a gente precisava colocar outras técnicas para poder confirmar essa situação. Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Está ok. Mas aí o que matou a questão foi isso aqui. Quando a gente examinou, vou voltar rapidamente, a fonte, o tipo de fonte utilizada para escrever esse documento. Quando nós identificamos o nome da fonte, a fonte como Times, como Verdana, era o caso aqui. Deixa eu ver se era Verdana. Era. A gente, no portal do Instituto de Patentes, descobriu que essa fonte foi criada pelo artista e patenteada para o Windows só em 96, portanto, um ano depois que o nosso documento questionado foi produzido, foi datado, né? E aí, com isso, a gente matou a charada, dizendo que aquele documento, de fato, não era de 1995, mas era de uma data posterior. E interessa saber que data? Não, já está constatada aí uma fraude ideológica. A revelação de marcas latentes é uma outra técnica muito interessante. Eu acho que nem em seriado de TV se fala muito dela, mas ela é bacana. E isso é baseado no conhecimento que se tem de que quando a gente tem um documento empilhado, como essa agenda que está aqui comigo, e escreve numa folha, tendo embaixo dela uma outra folha apoiada, a gente sulca a folha de baixo e várias folhas de baixo, com intensidade que é cada vez menor à medida em que a gente vai considerando folhas posteriores, né? Então, a primeira folha que está embaixo é mais sulcada, a segunda um pouco menos, a terceira um pouco menos. E com o processo de eletrização das folhas, que é precedido por uma umidificação delas, a uns 60% mais ou menos, com essa eletrização que se faz com
com esse equipamentinho aqui, tem um fio lá dentro, eletrizado, um fio corona, a gente consegue fazer com que as áreas sulcadas obtenham um padrão de eletrização, de eletricidade estática diferente da outra região do papel que não está sulcada. E aí a gente passa um toner em cima, como se fosse um toner de uma máquina de xerox, misturado em esferinhas de vidro, e consegue revelar o que está sulcado nas folhas de baixo. E para que isso serve? Por exemplo, aqui está uma carteira de trabalho que tem algumas folhas lá dentro, acho que 2 folhas, que aparentemente foram folhas trocadas. Por exemplo, a folha, nesse caso aqui eu não consigo, a página 15. A página 15, alguém me perguntou, essa página é originalmente dessa encadernação, dessa carteira de trabalho, ou ela foi colocada depois? Então, examinamos o tipo de papel, a espessura do papel e outras características dele, mas a gente pode fazer também essa revelação de marcas latentes. Por quê? Porque a folha original que estava lá, ela foi preenchida, e quando ela foi preenchida, sulcaram a folha de baixo. Todo documento encadernado, como essa agenda que eu mostrei aqui, como uma apostila, ou como uma caderneta de um documento, como a CTPS desta, produz sulcagens, né? Quase sempre produz, a menos que a pessoa separe só uma folha e coloque sobre a mesa para escrever. Quase ninguém faz isso. E aí a gente conseguiu identificar essas sulcagens. Isso aqui que vocês estão vendo são películas que a gente produz quando faz o processo de revelação, e identificamos aqui, por exemplo, esse número 37, e essas coisas que estão aqui marcadas nessas páginas deveriam estar na página original que foi retirada do documento. De maneira em que é possível dizer que havia uma outra página lá, e inclusive dizer o que estava escrito nessa página, e às vezes até fazer um exame para identificar o autor da escrita dessa página que foi subtraída. Eu fiz um caso recentemente, agora, com essa técnica, um caso de elucidação de estupro dentro de um hospital. Um médico foi acusado e a gente precisava saber quem trabalhou naquele plantão, e o livro de plantão teve uma folha retirada, e a gente trabalhou para identificar as sulcagens dessa folha que foi retirada, para saber o que estava escrito nela lá, identificar as pessoas que trabalharam naquele dia. Então, a área de exames documentoscópicos, como a gente chama, é uma área que tem muitas técnicas diferentes, e é muito interessante porque a frequência de falsificações no país é grande. A gente tem muito contrato social de constituição de empresa em nome de pessoas que não sabem que tem aquelas empresas, alguém assina para elas. A gente tem muito contrato particular, a gente tem documentos públicos, e o rol é infinito, praticamente. Bom, depois de falar nisso, eu vou falar um pouquinho, antes da gente concluir, sobre exames em locais de crime, locais de morte violenta. Esses locais, o conceito de um local de crime é qualquer cena que tenha vestígios e onde possa ter acontecido um delito, né, um fato que se deva apurar. São imagens aí de locais de furto, que eu tirei de alguns laudos, com impressões de calçados. O objetivo desses exames de locais de crime é pesquisar os vestígios, né, para a gente poder interpretar, saber como que o fato aconteceu, a pessoa foi até tal lugar, utilizou tal equipamento, fugiu por tal outro lugar, e identificar os autores também, né? Então, a dinâmica dos fatos, que é como isso aconteceu, e a autoria deles. Vejam essa casinha. Essa casinha, quando eu examinei, ela já havia sido periciada por peritos criminais aqui do Estado, que me pediram um apoio para um exame complementar. E nela teria acontecido um homicídio em que 2 moças atraíram um rapaz que estava interessado nelas e assassinaram ele depois de terem feito um jantar para ele e colocado no jantar um sedativo. Quando ele dormiu, elas cometeram o crime usando um martelo na cabeça dele, e depois de cometer o crime, lavaram toda a casa, deixaram ela nessa condição que os senhores estão vendo aí, e pintaram as paredes da casa, porque aparentemente
espirrou muito sangue nas paredes. Depois arrastaram o corpo, puseram no carro dele e abandonaram o carro na cidade. Quando eu cheguei nesse local, esperei anoitecer, porque o exame que eu iria fazer tinha que ser feito à noite. E aí, o objetivo desse exame era tentar revelar essas marcas de sangue de um local que já havia sido lavado e pintado, inclusive. Então, o que a gente fez? Vejam que interessante. Essa sala aqui, com a parede limpa, aqui no canto superior esquerdo, vocês estão vendo uma parede limpa, e quando a gente aplica o reagente para identificação de sangue no local escuro, identifica claramente, mesmo com a pintura, mesmo com a tinta acima desse sangue. Vejam bem, não sei se está dando para ver aí, na imagem menor, as tampas das caixas de gordura do banheiro e da cozinha também pintadas. Isso me chamou a atenção, o fato de estarem recentemente pintadas, e nelas também eu identifiquei marcas de sangue. Próximo ao interruptor de luz, abaixo dele, porque elas deviam estar com as mãos sujas e, ao acenderem e apagarem a luz, acabaram sujando a parede. Num tapete de crochê, né, também identifiquei. E aí, com a identificação dessas manchas de sangue, foi possível dizer qual foi o trajeto que elas fizeram com o corpo, arrastando o corpo. Saíram da sala, passaram pelo corredor, entraram na cozinha e da cozinha foram para a garagem, da garagem para o bagageiro do carro. Deu, inclusive, para dizer isso, fazendo a análise das manchas de sangue lavadas e pintadas, inclusive nos rejuntos do piso. Se as manchas estivessem lá, visivelmente, ainda seria possível tirar outras conclusões com base na morfologia delas. Quando uma gota de sangue pinga no chão, por exemplo, a gente pode dizer a que distância ela caiu. A gente pode dizer o ângulo no qual ela incidiu, e isso dá informações valiosíssimas para se saber como uma morte violenta aconteceu. Quando a gente chega no local e encontra o cadáver, esse é um caso, foi um caso em que eu examinei em que um indivíduo condenado por tráfico de crianças cometeu suicídio dentro da prisão. A gente faz o exame do local, esse local aqui, cada objeto desses que os senhores estão vendo é uma informação valiosa para a gente. Nesse caso aqui, vejam, uma camisa cuidadosamente colocada no local, marmitex sem terem sido comidos, né? No caso aqui havia dois, uma garrafa em pé aqui, os colchões mais ou menos arrumados, empilhados um em cima do outro. Havia do outro lado lá até um copo plástico com água no chão. O que isso diz para os senhores? Pelo menos diz que não houve luta nesse local, porque se tivesse havido, a gente não veria um ambiente tão arrumado como estava. E analisando as características do corpo, vejam aqui o copo que eu comentei, os livores, por exemplo, que são as manchas de sangue que vai se depositando por gravidade nas partes inferiores do corpo, as características da face, aqui uma face com a língua cianótica protusa, as marcas do instrumento utilizado para a morte dele, no caso, a alça de uma bolsa, estão vendo aqui? Ele prendeu uma bolsa em cima da paredinha e colocou ela no pescoço e cedeu o corpo, com os pés no chão. Autoeliminação, suicídio, por enforcamento, em suspensão incompleta. É possível isso? É possível e é comum. A literatura relata muitos casos como esse. Eu discuti muito esse caso com um perito criminal na época, que havia examinado um parecido, no qual o indivíduo que suicidou usou um cadarço, pendurou esse cadarço num gancho de rede e suicidou ao lado da sala do juiz que o havia condenado. Quer dizer, ninguém entrou lá para matá-lo. Esse exame perinecroscópico é feito, então, para analisar vestígios externos que deem informações importantes sobre a causa da morte da pessoa. Aqui, a passagem da fita, lá dentro, provavelmente, na necrópsia, se identificou fratura no ossinho, que é muito comum fraturar quando há enforcamento, tá?
A gente faz também análise de secreções em esfíncteres, porque é comum, nos casos de morte por enforcamento, a abertura de esfíncteres e o aparecimento de secreções. Elementos importantes nesse tipo de exame. Em primeiro lugar, o isolamento da cena. Se a cena não estiver isolada e preservada antes dos peritos chegarem, a cada modificação que ela sofre, a gente perde informações importantes e diminui a probabilidade de sucesso. Então, a lei determina que ela seja sempre preservada. Em segundo lugar, a preservação do que a gente chama de cadeia de custódia dos vestígios. Quando a gente colhe um vestígio na cena de morte violenta, numa cena de crime qualquer, e vai levar para o laboratório, desde o momento em que ele foi colhido até o momento em que ele é examinado pelo mesmo perito ou por outro, ele precisa estar preservado e ele precisa estar lacrado, e todo mundo que esteve de posse desse vestígio tem que assinar esse documento, ou seja, todo o trajeto que esse vestígio fez da cena até o laboratório ou até o destino final dele precisa estar registrado para que a gente não corra o risco de que um vestígio que não é da cena seja dolosamente inserido no processo, por exemplo, ou de que um vestígio que é da cena seja perdido ou alterado nesse trajeto. Isso é muito relevante, e a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais fez até ontem um grande evento sobre cadeia de custódia, porque uma lei federal recente foi editada a respeito disso para normatizar a matéria. O que se espera desse perfil profissional, e aí eu me dirijo mais às pessoas que pretendem seguir essa carreira ou que acham interessante por qualquer outra razão, inclusive aqueles que operam o direito, é esse: ser observador do ambiente em seus detalhes, do comportamento humano também, porque o comportamento humano fala muitas coisas, principalmente na análise de locais de crime, mas também de outras coisas, como de documento. É possível se fazer hipóteses e investigar pericialmente com base no que a gente sabe que é comum do comportamento humano, exercitar o contraditório, senhores. Quando a gente está examinando um caso, a gente nunca deve fazê-lo imaginando que o indivíduo é o autor ou que ele não é o autor. A gente deve ter a mente sempre desligada de tendências, porque não pode ser próprio do perito a vontade de que o indivíduo seja acusado ou seja condenado ou que não seja. Ele precisa ter vontade apenas de revelar os fatos, revelar a verdade, chamada verdade real. Ter habilidade na escrita, porque não basta identificar os fatos, mas é possível descrevê-los com muita clareza. Existem conclusões que são mais complexas e precisam ser apresentadas de maneira didática e clara. A pessoa que vai examinar o laudo pericial pode não ter conhecimento na área, mas precisa entender aquela conclusão de uma maneira muito clara e se comunicar oralmente, porque muitas vezes há que se fazer a defesa do laudo ou esclarecimento dos achados periciais em audiências do Poder Judiciário. Isso eu já falei. Ok. E o que eu estou mostrando aqui são dois momentos muito distintos da vida brasileira, mostrados pela imprensa, um na forma de um filme e o outro de publicações de revistas e jornais. O primeiro é o famoso caso dos irmãos Naves. Quem é da área jurídica, obviamente, já ouviu falar. Isso foi um dos maiores erros da justiça penal brasileira de todos os tempos. Esses indivíduos, esses irmãos, foram acusados de homicídio, confessaram mediante tortura, não houve exame pericial, foram presos, condenados, um morreu preso, a mãe deles também sofreu tortura, e depois de muitos e muitos anos presos, apareceu o indivíduo que teria sido assassinado e cujo corpo sequer foi encontrado, mas aí o dano já havia acontecido, que foi a prisão injusta dessas pessoas. E o outro caso, o caso da menininha Isabela Nardoni, que também foi assassinada
mas que, do ponto de vista jurídico, teve um outro destino, porque a perícia criminal foi feita de maneira muito cautelosa, muito detalhada e com recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje, e isso fez com que houvesse uma condenação baseada em fatos bem provados, baseada em provas materiais. O que a gente está vivendo hoje é uma discussão do Código de Processo Penal brasileiro, no Congresso Nacional, e há uma preocupação muito grande da minha parte e de todos os peritos criminais de que haja um retrocesso. Por isso que eu coloquei essas setinhas aí, principalmente essa de baixo, mostrando que se o atual texto daquele código for aprovado como está, e eu acredito que não será, e assim espero, a gente pode voltar para essa época em que o processo criminal não era balizado pelo conhecimento científico como é hoje. E por que esse projeto nos preocupa? Nos preocupa porque ele deixa de exigir o exame pericial quando o crime deixa vestígios. Ele faculta, ele permite que se faça ou não. E quando um crime deixa vestígios, ainda que o exame pericial não vá ser feito, isso não é causa de anular o processo, como é hoje. Hoje, num crime que deixa vestígios, quando não se faz o exame pericial, o processo é anulado. Isso é uma forma de se evitar que se faça um processo como se fez nesse caso dos irmãos Naves. Mas a gente tem conversado muito, o Congresso é uma casa aberta, e colocado as nossas opiniões, as nossas sugestões para que não haja esse tipo de retrocesso. A nossa preocupação do momento, foi por isso que eu quis concluir. E quero agradecer novamente a todos vocês por estarem participando e dizer que, se tiverem dúvidas e quiserem encaminhar perguntas, podem ficar à vontade, eu vou estar à disposição dos senhores, tá bom? Termino aqui, desejo a todos que se cuidem e agradeço novamente pela atenção. Um abraço. Gostou do conteúdo? Deixe sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novos conteúdos.